promove mais o nosso potencial até que possamos dizer o seguinte: eu sou responsável. Esse é o assunto da nossa terceira aula do quinto módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Você já parou para pensar os males que causam à sua vida a falta da sua autorresponsabilidade? Mas já percebeu também o quanto ela promove benefícios, crescimento, desenvolvimento, prosperidade, liberdade, autonomia para a tua história? O quanto você é capaz de construir relevância, significado, propósito quando você diz que é responsável, que você está no comando, que você está no controle, que você não é regido pelos problemas e situações que te cercam o tempo todo? Já parou para avaliar o teu nível de entrega profissional, dedicação, zelo da tua família, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, quando você decide liderar a tua vida e as situações à sua volta? E é esse o assunto que nós vamos falar nessa aula especificamente. Se você não assume a responsabilidade, você desiste de ter o controle da tua vida. E olha, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Algo que foi libertador para mim. Você não pode de fato dizer que é uma pessoa livre se o comando da tua vida está nas mãos de outra pessoa. Você não pode dizer que é livre se você não tem uma mente livre para pensar, para questionar certas coisas, para avaliar certas situações. Ninguém pode dizer que é livre até que tenha total autonomia de si, até que seja protagonista da própria história, até que possa decidir aquilo que quer, aquilo que não quer, o que vai ou não fazer, o que vai ou não escolher. Se você não for senhor da tua vontade, você de fato não é uma pessoa livre. Mas para ter tudo isso, você precisa da autorresponsabilidade, que com toda certeza é um dos pilares fundamentais também da inteligência emocional, da inteligência espiritual, por que não dizer da sua capacidade de liberar todo o seu potencial. Se alguma coisa tem que acontecer, depende de quem? De mim? Depende de você? Depende de uma outra pessoa, de um terceiro? Se alguma coisa tem que acontecer na tua vida, só depende de você. Exatamente. Quer você queira, quer não, se você acreditar que consegue, você está certo. Se você acreditar que não consegue, você também está certo. Porque quando você acredita em algo, é exatamente aquilo que vai nortear o teu nível de dedicação para aquilo que você depositou a tua fé e a tua confiança. Via de regra, crenças são padrões orientadores da nossa vida. Aquilo que nós cremos determina exatamente o nosso comportamento. Nós não estamos desvencilhados, divorciados, separados do nosso comportamento. Você não é só aquilo que você pensa, você é também aquilo como você se comporta. Você também é aquilo que você faz. Agora, veja bem, o pensamento correto para vencer é exatamente esse. Depende de mim. E no que depender de você, quais serão as suas próximas realizações? Qual será a tua próxima estação? Assumir a responsabilidade da tua vida, atitudes, ações, erros, fracassos, equívocos, precipitações, palavras, ou seja, assumir aquilo que aconteceu, coloca você num outro patamar, num outro nível, onde você está sempre apto a aprender e, com frequência, apto a vencer. Quem vive responsabilizando os outros está dizendo: eu não preciso aprender nada. Por que não dizer que é um dos padrões de comportamento daquele que tem uma mentalidade fixa, como diz aquela escritora e psicóloga Carol Dweck, no seu livro Mindset, Psicologia, a nova psicologia do sucesso. Escuta uma coisa, pessoas que não se responsabilizam nem pelos acertos, nem pelos erros que cometeram, são pessoas que dizem: não preciso mais aprender. Pessoas que têm uma mente fechada, cauterizada, incubada, encaixotada. Pessoas que dizem assim: eu já sei tudo, sei como que as coisas funcionam, não tem como mudar. Pois eu digo, são pessoas que estão completamente equivocadas, estão erradas. Tua vida só pode ir para um patamar mais elevado se você diz: eu sou o responsável por isso. Por isso que a autorresponsabilidade é tão importante. Estão me entendendo? Volta um pouquinho na aula novamente. Outra dica que eu te dou:
para um pouquinho, anota, depois continua. Medita no que eu estou te falando. Anote aí, coloque os insights, para a aula por um determinado momento, verifica se faz sentido para você, rumina disso para valer, coloque em prática. Nos esportes, isso aqui é chamado de posicionamento correto. E como diz o grande Peter Drucker, pai da administração moderna, e também Jim Collins, ele fala que executivos são como atletas de gravata. É formidável isso porque no ambiente corporativo depende-se de uma atitude de posicionamento como alguém que está preparado para uma competição, para uma batalha, para entregar tudo, para se dedicar ao máximo, para ter zelo, para deixar o suor, o sangue, as lágrimas do campo na quadra, se for necessário. Então, o que significa esse posicionamento correto? Anota: assumir a responsabilidade. É interessante demais isso, porque por que atletas, quando eles estão despontando, vou pegar aqui o futebol, que é uma área que eu gosto muito, por que se fala tanto a respeito das revelações, os jogadores que vêm da base, quando eles estão se profissionalizando, eles entram em campo e os comentaristas falam assim, por mais que aquele jogador não tenha feito um gol, não tenha tido assim, uma participação muito expressiva, mas entraram em campo, correram, se dedicaram, não se intimidaram diante de um jogo grande, diante de uma decisão. Não, ele se posicionava adequadamente. E aí os comentaristas elogiam o posicionamento, ou seja, a personalidade daquele jogador, daquele atleta. Isso é formidável, isso é fantástico. Porque, embora ele não tenha tido assim um destaque, feito um gol, feito uma defesa, de repente é um goleiro, ou de repente foi um zagueiro que tirou um gol em cima da linha, mas pelo menos aquele jogador que correu, se dedicou, não fugiu das divididas, topou a parada, foi para cima, encarou o adversário, tentou driblar, tentou construir jogadas. As pessoas gostam disso, porque é alguém que teve responsabilidade. Responsabilidade diante do quê? Diante da oportunidade. Por que você muitas vezes tem retrocedido exatamente em momentos cruciais da tua vida? Porque você não tem assumido mesmo a responsabilidade de ser tudo o que você pode ser diante desse desafio. E às vezes o desafio aparece para você, você foge dele, você corre dele. Às vezes o desafio aparece e você se omite. Você corre, você foge. E é por isso que você está aí, de repente pleiteando um cargo na tua empresa, no teu negócio, de repente na empresa que você trabalha, ou de repente tentado abrir o teu negócio, alguma coisa do tipo, mas você nunca vai porque você fica assim, aquela situação, vou tentar. Ah, mas vou correr riscos demais. Ah, é muito perigoso. Ah, eu não conheço essa área. Ah, é muito difícil. Você fica se omitindo, você nunca vai para valer. Aí quando você vai, você fica ali todo cheio de medos de errar. Olha, claro que você vai errar e é preciso que você erre. É necessário que você erre para que você aprenda. É claro que você pode aprender antes de errar, mas inevitavelmente você vai cometer um erro ou outro, talvez não tão grave assim, mas isso faz parte do processo. Esteja disposto a aprender com isso. Responsabilidade. Quando os jogadores se colocam na posição correta, eles podem jogar com sucesso. Não basta ser escalado, não basta entrar em campo, entrar em quadra, precisa estar na posição certa. E a posição certa não é necessariamente uma posição ali geográfica de onde você vai estar posicionado naquele campo, naquela quadra, naquele jogo. Não. É um posicionamento que significa postura. Eu aprendi algo certa vez com um líder com quem eu caminhei durante um determinado tempo. Ele falava o seguinte: a maior parte das coisas que você vai conquistar na tua vida, elas virão de acordo com a tua postura, com o teu posicionamento, de acordo com a tua resposta, por que não dizer, com o nível de liderança que você tiver naquela situação a qual você for submetido. Cada vez que nós falhamos, nós podemos optar por nos colocarmos na posição dolorosa, mas potencialmente lucrativa, de assumir a responsabilidade para que possamos tomar as atitudes corretas para o nosso sucesso, ou podemos evitar aquela dor temporária da responsabilidade e inventarmos desculpas. Ambas vão doer muito. Dói assumir a responsabilidade, mas não queira experimentar a dor de não assumir. A dor de se omitir, a dor de correr, a dor de fugir, a dor de dar desculpa, a dor de justificar a sua não entrega, a sua não dedicação, a sua não atenção, o seu não aprendizado, aquela frase célebre que todo mundo conhece: se você acha que o conhecimento dá trabalho, experimente a ignorância. Se você acha que a sabedoria
dá trabalho, é um preço muito alto, pague o preço da ignorância e você vai ver realmente o que é um preço alto. O que é um preço alto. Avançando, se agirmos de forma correta diante do fracasso e assumir qual o nosso lugar, nossa participação naquilo, podemos analisar o nosso fracasso e aprender com ele. É possível? Não só possível, como necessário. Nós não podemos passar pela vida com aquela sensação de que nós só sofremos, fomos injustiçados, nos tornamos vítimas e não aprendemos nada com aquilo. Lembre-se, o mundo não te deve nada. Isso é libertador para a tua alma, para as tuas emoções, para os teus relacionamentos. Compreendem o que eu estou dizendo? Como resultado, não será tão fácil, é claro, cometer o mesmo erro novamente, porque ao se responsabilizar por aquilo que aconteceu, você vai se colocar numa posição de aprendiz, de discípulo. E agora você vai estar com ouvidos muito mais abertos, muito mais atentos a aprender naquela situação. Ou seja, você se coloca numa posição de alguém maduro, de uma pessoa que está buscando sabedoria. E pode ter certeza de algo, sempre que alguém buscar sabedoria, ele já está se mostrando uma pessoa sábia. Um sábio é alguém que já busca sabedoria. Como você pode dizer, eu sou uma pessoa sábia? Não. O fato de você estar sempre buscando, sim, já define que você é uma pessoa sábia. No entanto, se tentarmos nos livrar da responsabilidade, não examinaremos a nossa vida, as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas bagagens, os nossos equívocos, precipitações, os nossos erros, as nossas palavras, nossos sentimentos ruins, nossas invejas, muitas vezes, que poucas pessoas assumem que têm. Nós não avaliaremos, não analisaremos de fato, não aprenderemos nada com elas. Fracasso só é fracasso se você desistir, mas se você se dedicar a aprender, vai ser um grande contribuinte para o teu desenvolvimento. Como resultado, nós vamos vivenciar as mesmas falhas e perdas repetidamente, se você não se responsabilizar. Teve um problema na empresa, teve um problema no trabalho, teve um problema em casa, teve um problema na sua gestão, no seu tempo, um compromisso que você não honrou. Assume, admite. Falhei, errei, estou te ligando para refazer essa situação. Olha, se você quiser me cobrar como é devido, quero que você cobre, por favor. Estou aqui, arrependido dessa situação, errei mesmo, quero pedir perdão, me dá uma outra chance, uma nova oportunidade. Falei o que não deveria, falei o que não deveria, errei, falhei com você. Mas assumo o meu erro, mas também assumo o compromisso de aprender nessa situação, para que da próxima vez eu possa fazer de forma diferente. Isso é se responsabilizar. O que acontece quando nós não assumimos a responsabilidade? Vou te dar alguns princípios importantíssimos, eu quero que você anote, por favor. Tome nota disso aqui, para você ruminar, repetir, aprender e praticar, ok? Tem um acróstico que eu uso muito ao ouvir treinamentos, imersões, cursos, palestras, que eu utilizo e também passo para os meus alunos para eles praticarem. É o LOP. Eu gosto de dizer, na verdade, o LOPA, tá? L-O-P-A. Ler, ouvir, pensar e anotar. Ler, ouvir, pensar e anotar. Tá bom? Ou você pode colocar o LOPAP também. Ler, ouvir, anotar. Ler, ouvir, pensar, anotar e praticar. Tá? LOPAP. Faça isso. Se você está lendo aí o seu caderno de atividades, leia, tá? Ouça, no caso aqui da aula, pense. Depois você, ao pensar, você avalie, você relacione, depois você anote e depois você pratica, tá bom? Você anota e depois você pratica. O que acontece quando nós não assumimos a nossa responsabilidade? Primeira coisa, desenvolvemos uma mentalidade de vítima. Todo mundo é culpado, já falamos a respeito disso, mas a mentalidade de vítima tem crescido de forma assustadora na nossa sociedade. Eu volto a falar desse assunto agora em um outro contexto. Naquele contexto eu estava falando de tomar decisões. Nesse contexto eu estou falando de pagar o preço. Estamos dedicando mais tempo nesse módulo falando a respeito das leis do preço, tá? Da responsabilidade, do compromisso. No módulo passado falamos a respeito de maneira mais técnica, mais didática sobre gestão do tempo.
Mas agora estamos falando mais a respeito da sua dedicação, de se entregar mais, de se dedicar mais, para mudar de nível na tua vida e não ser mais medíocre em tudo aquilo que você faz. Isso envolve compromisso de pagar o preço, e para pagar o preço você tem que se responsabilizar por aquilo que ninguém vai fazer no teu lugar, a tua parte. Ninguém vai, ninguém. Em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias vidas, as pessoas estão tentando sempre o caminho mais fácil. Sempre. Resolução rápida, fácil, pipoca de micro-ondas, café solúvel, fast food, ou seja, tudo rápido, imediato, que me traga prazer. O caminho mais fácil, e as pessoas sempre se colocam naquela situação, naquela posição de vítimas da sociedade, da economia, conspiração ou de qualquer outro tipo de discriminação. Não é só um aspecto ideológico não, que tem varrido muitas vezes o nosso país, a nossa sociedade, na verdade causando uma deterioração de valores e de princípios, mas no dia a dia você percebe que as pessoas estão sempre se colocando naquela posição. Fizeram isso comigo, olha como me trataram, olha a oportunidade que não me deram, eu poderia estar muito mais longe se alguém tivesse investido em mim. Se o meu pai ou a minha mãe não tivesse me tratado daquele jeito, se o meu irmão não tivesse me rejeitado, se eu não tivesse me relacionado com aquela pessoa, são muitos condicionantes, o se está presente o tempo todo. Se eu tivesse, eu digo para você, e se você se levantar por dentro? E se você parar de ficar olhando para o passado e ficar preso lá? E se você assumir o comando da situação agora? E se você ressignificar essa situação? E se você decidir entrar numa nova estação? Quem é que vai te parar? Ninguém. Quem é que vai te segurar? Ninguém. Quem é que vai paralisar você? Ninguém. Então depende de quem? Das pessoas? Não, depende de você. Ninguém pode definir a maneira como você vai se sentir. Ninguém. Absolutamente ninguém. É você que escolhe qual tipo de sentimento que você vai alimentar. Qual tipo de medo que você vai alimentar? E eles crescem como bebês quando você os alimenta. Não os permita, mate de fome os seus medos. Alimente a fé. A mentalidade de vítima faz com que as pessoas se concentrem naquilo que não podem e não no que podem fazer. Essa é a receita para a derrota. O problema do teu pensamento, sabe qual é? Eu vou te falar, não é você pensar que você é alguma coisa. É você pensar o tempo todo que não é aquilo que você sabe que pode ser. Está meio complexo? Então, por exemplo, você fica de repente assim pensando consigo, puxa, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, eu vou governar, eu vou reinar sobre os problemas, eu vou prosperar, eu vou ser rico. Aí você pensa, eu acho que eu estou sendo muito arrogante, eu acho que eu estou sendo muito prepotente, eu acho que eu estou querendo ser melhor que a minha família, esse negócio de ficar rico, esse negócio de prosperidade, eu acho que não é para mim. Olha o problema. Você estava pensando certo, mas daqui a pouco você já começou a pensar que não é para você. Então o problema não é com o que você pensa a seu respeito de bom, é o que você pensa de ruim, é o que você pensa que não é o que você pensa que não é possível. Isso sim é um problema. Muda essa chave, alimente esses primeiros pensamentos que você estava tendo a seu respeito. Sim, sou capaz, sim, eu mereço essa vida, mereço uma vida boa, não nasci para uma vida ruim, não nasci para escassez, não nasci para pobreza, não nasci para o mais ou menos, não nasci para mediocridade, ou seja, nasci para uma vida grande e é isso que eu vou viver. Compreendem? Segunda coisa, quando você alimenta a falta de autorresponsabilidade, quando você não assume a responsabilidade, você tem uma expectativa muito irreal de como a vida é. Como assim? Alguém certa vez falou o seguinte, né? Se a vida fosse justa, Elvis estaria vivo e todos os seus imitadores mortos. Porque os imitadores do Elvis talvez fizeram quase tanto sucesso quanto ele. Mas, se a vida fosse justa, Elvis estaria vivo e os seus imitadores estariam mortos. Você nunca pode saber por que as coisas realmente acontecem. Todas as coisas acontecem. Muitas delas nós sabemos qual é a raiz, qual é o problema. Mas já percebeu que grande parte das coisas nós não fazemos ideia do porquê que elas acontecem? Agora, se você ficar parado questionando, pode ser que você nunca tenha progresso nenhum em sua vida. Porque há coisas que nós não sabemos explicar. Por exemplo, se você vai para um campo filosófico, se você vai para um campo
de coisas mais complexas, como por exemplo a morte, como por exemplo a doença, por que as pessoas sofrem por conta ou a pobreza em alguns casos, por que pessoas vivem certas situações, certas anomalias, por que certas pessoas nascem do jeito que nascem, alguns transtornos, alguns distúrbios mentais, algumas anomalias físicas. Nós não temos explicação para essas coisas, não temos. Um dia tudo vai ser esclarecido para nós. Todavia, nesse exato momento, nós não temos explicação. E certas situações que acometem você, certos acidentes do dia a dia, né? Não digo literalmente um acidente, em alguns momentos pode ser que sim, mas em outros nem tanto. Mas veja bem, embora você não saiba explicar o porquê que as coisas acontecem, ficar questionando pode ser também um fator paralisante na tua vida. Ficar perguntando por quê? E se você de repente começasse a amadurecer e a assumir a sua responsabilidade e dizer o seguinte: o porquê eu não sei, mas o para quê eu sou capaz de descobrir. Se eu assumir realmente o comando dessa situação, eu não tenho mais que ser governado por isso. Eu posso definir a partir de agora exatamente como me comportarei a partir dessa situação. E aí entra aquela outra armadilha que deixa você de parte esses escombros dos problemas, que é a comparação. Já falamos um pouco a respeito disso. Copiar e inspirar, comparar e reter o melhor na vida daquela pessoa que você tanto admira, são coisas totalmente diferentes. Não tenha na tua vida nenhuma celebridade para você ficar adorando. Para com isso. Pare com essa bobagem. Não tenha esse nível de admiração pelas pessoas. Não se embriague com esse nível de celebração e idolatria desse investidor, desse líder, desse orador, desse filósofo, poeta, desse escritor, desse treinador. Não tenha as pessoas nesse nível tão elevado assim de celebração. Seja equilibrado. Aprenda, retenha aquilo que é bom, mas saiba que as pessoas falham, as pessoas têm defeitos, nem sempre as pessoas postam exatamente aquilo que elas vivem no seu dia a dia. Você não conhece a fundo a vida de ninguém. Então retenha aquilo que é bom para o teu crescimento, mas sem ficar se comparando. Ao chegarem lá, essas pessoas construíram um caminho de aprendizado. Construa o seu. Cuide da tua vida. Faça isso. Isso pode levar as pessoas muitas vezes a uma tremenda frustração e insatisfação. Por quê? Pois a pessoa sempre encontrará alguém melhor do que ela. Você ficar se comparando é uma coisa assim tão terrível, porque além de você não assumir a tua responsabilidade pelo teu próprio crescimento, que você quer um modelo pronto, você quer uma forma pronta, você quer entrar naquela forma, o que acontece? É claro que você vai encontrar em todas as áreas do desenvolvimento, do crescimento, da vida humana, pessoas melhores que você. Do mesmo jeito que tem muita gente pior do que você. E o que você vai fazer com isso? O que isso significa para você? Qual é a reação que você vai ter diante disso? Essas são as perguntas mais importantes. Benjamin Franklin, um frasista e o ex-presidente americano, antigo presidente americano, dizia o seguinte: as coisas que machucam, ensinam. E eu gosto de dizer para as pessoas sempre o seguinte: aquilo que Deus não envia, Ele usa em seu favor. De que maneira? Você não sabe. É como eu gosto de dizer sempre sobre duas cordas que descem dentro de um poço profundo e escuro. Então, essas cordas que descem nesse poço profundo e escuro, elas podem se encontrar. Mas o poço é muito profundo e é muito escuro, a gente não sabe onde. O fato é que elas se encontram de alguma maneira. Nós então não vamos esperar a resposta para todas as coisas antes para depois agirmos. Comece a agir e as respostas vão começar a aparecer. Faz sentido? Vamos avançar então. Em vez de focar no motivo das coisas, precisamos aprender como as coisas funcionam. Tá? Há lições a serem aprendidas. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso reter? O que isso aqui pode significar para mim? Eu vou definir qual é o significado dessa situação. Essas lições nos prepararão para futuras batalhas. Lembra daquela relação que nós estamos alimentando aqui desde o começo? Batalhas, dores. Batalhas eu travo, dores eu suporto para crescer, porque o meu desenvolvimento tem muito mais a ver com aquilo que eu estou me tornando, com aquilo que eu estou superando, do que propriamente com aquilo que eu estou recebendo e conquistando. Então foque na tua maturidade, foque no teu desenvolvimento e com ele os demais alvos virão, beleza? Conectado aí? Terceiro princípio quanto a isso, o que acontece quando não assumimos a nossa responsabilidade? Constantemente nos engajamos na busca de um bode expiatório. Culpa. Ora, você se vitimiza, ora você vive culpando. É o processo criativo utilizado para arranjar um culpado, para falar bem bonito, né?
Certa vez um homem submetido a um atendimento disse: há 3 coisas erradas comigo: minha esposa, minha mãe e meus filhos. Companhias de seguro recebem as mais variadas e criativas desculpas de motoristas, por exemplo, que se recusam a assumirem a responsabilidade pelos seus atos. Bateram em mim. O cara de repente está embriagado, caindo no chão de tanto beber, com o farol desligado, sem cinto de segurança, dirigindo com a mão para fora do carro, falando no celular, mexendo no celular, com o som ligado, ou seja, totalmente desconcentrado da direção, andando em alta velocidade numa GO, numa rodovia, né, numa BR, e aí de repente ele bate e depois ele vai culpar a pessoa que bateu nele, que ele bateu. Ah, bateram em mim. Ele não olha nunca para aquilo que ele estava fazendo, não olha nunca para a situação que ele estava. Qualquer forma ou tentativa para se achar um culpado pode ser até o último momento, mas não ajuda a longo prazo, porque ao se omitir daquela situação, ao se excluir daquela situação, daquele processo e dizer a culpa é do outro, você prova mais uma vez que está desqualificado para o aprendizado e para o crescimento. E você tem que se qualificar para o crescimento com humildade, não com orgulho. Você se chafurda no seu orgulho e diz, foi o outro. Mas quando você se abre para crescer e amadurecer, você diz, quero aprender com essa situação. Fui errado, me dê outra chance, quero aprender. Não pare de ficar mergulhado e embriagado no teu orgulho. Não se pode crescer e aprender caso você esteja empenhado em encontrar outra pessoa para culpar, em vez de olhar para as suas próprias falhas. Quarta princípio ou quarta consequência que acontece quando nós não assumimos a nossa responsabilidade. Nós desprezamos a opção de controlar a nossa vida. Quem é o responsável pelo que acontece em sua vida? Quem? Você acredita que deveria assumir a responsabilidade ou acha que está fora do seu controle? Ou que você pode fazer pouco ou nada, às vezes, a respeito daquilo que está acontecendo? Psicólogos afirmam que algumas pessoas possuem o locus de controle interno. Dependem principalmente de si mesmos para os ganhos e perdas em suas vidas. Isso, segundo dizem os psicólogos. Outros possuem o locus de controle externo, onde culpam as outras pessoas quando algo vai mal. O seu locus é dentro ou fora? Responda para você mesmo. Você sempre está na perspectiva do fora, do externo, de colocar a culpa? Ou interno? Canaliza para dentro. Eu falhei, mas vou aprender. Não adianta também ficar se culpando. Se culpar não vai resolver. Vai te prostrar, te intimidar, te condenar. Você vai ficar aí na masmorra, tá? Abatido na lama. Se levante por dentro, se responsabilizando. Avançando. Qual desses grupos é mais bem sucedido? O grupo que assume a responsabilidade com toda certeza. Quais pessoas aprendem com seus erros e continuam crescendo e melhorando? Pessoas que assumem a responsabilidade. Assumir responsabilidade em sua vida é uma opção. Não significa que possui o controle de tudo que ocorre em sua vida, porque isso é humanamente impossível. Mas você pode se responsabilizar por cada escolha diante daquilo que ocorre. Lembra daquela regrinha? De tudo que me ocorre, 10% é fato, 90% é a minha reação. Dentre algumas opções, eu vou falar daqui a pouco para você algumas aqui. Deus não pergunta para o homem se ele aceita a vida. Ela não é uma opção, você nasce, você foi criado, né? Agora você precisa aceitá-la. Ótimo, já que eu estou vivo, eu era uma impossibilidade. Agora que eu nasci, pronto, acabaram-se as desculpas, acabaram-se as justificativas, acabaram-se as impossibilidades. A única escolha é como você vai responder à vida. Qual é a sua postura em relação à vida? Você permitirá que a vida simplesmente aconteça? Ou você vai analisar as opções com entusiasmo e responsabilidade? Outra coisa, outro fator
consequente de não assumirmos a responsabilidade. Eliminamos qualquer possibilidade de crescimento em direção do sucesso. O verdadeiro sucesso é uma jornada. Escreve isso aí, por favor. O verdadeiro sucesso é uma jornada. É um trilho. Tá bom? Uma caminhada, degrau após degrau. Processual. Precisamos persistir focados e prosseguindo sempre. É impossível viver de desculpa em desculpa. Você vive de degrau em degrau, passo a passo. Mas de desculpa em desculpa, de jeito nenhum. Muito mais fácil que você retroceder. O que acontece quando aprendemos a ser responsáveis? Anota. As perdas são inevitáveis, mas as desculpas são opcionais. Pode ter perdas? Pode. Mas as desculpas, você pode optar por usá-las ou não. E alguém já disse, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Se você encontrar uma desculpa, uma justificativa, não as utilize. Elas são o caminho mais rápido para você chegar a lugar nenhum. Ou nem mesmo sair do lugar. Quando passamos das desculpas para a responsabilidade, nossa vida começa a mudar radicalmente. De que maneira? 5 princípios. O que acontece quando você é responsável? Quando você sai da desculpa para a responsabilidade? Damos o primeiro passo na direção do aprendizado. Por quê? Quando eu digo assim, eu errei mesmo, sou responsável por isso, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão, não foi meu cônjuge, não foi filhos, não foi ninguém, não foi o governo, não foi o patrão, não foi nada. Quando eu digo eu quero aprender, eu estou sendo humilde. Quem é humilde aprende. Quem é arrogante, quem arroga para si, tá? Canaliza para si todas as forças e reivindicações, não aprende. Porque é o centro do universo. Gente que fica pensando que o mundo inteiro deve se voltar para ele pagar o quanto lhes deve, essas pessoas não crescem. Ela arroga para si. Agora, o humilde não. O humilde diz, estou disposto a aprender e crescer. Esse avança, esse cresce. Vemos as coisas sob a ótica certa. O que é a ótica certa? As coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo, mas eu decido como eu vou responder ao que está acontecendo. Terceiro, paramos de repetir nossas falhas, porque quem aprende está dizendo, não quero mais fazer desse jeito, porque eu estou num trilho, estou numa jornada de mudar essa situação em meu favor. Quarto, ficamos mais fortes. Sabe o que te dá força para continuar? Assumir que você pode e que só depende de você. Não é ficar se diminuindo, se omitindo, culpando outros, atribuindo aos outros alienadamente, terceirizando o que você deve fazer. Quinto, damos significados às nossas palavras e aos nossos comportamentos. Por quê? A nossa linguagem forma o nosso pensamento. O que você fala? É que os outros não deram o suficiente? Não se entregaram o suficiente por você? Não fizeram o suficiente? Não se dedicaram o suficiente por você? Não investiram o suficiente? Para com esse discurso derrotista. Para com esse discurso mortífero para a tua existência. Para. Tua linguagem forma teu pensamento. Teu pensamento traz consigo os sentimentos. Forma os sentimentos. Deságua nos sentimentos. Sentimentos formam comportamentos que formam ações que trazem resultados. Não, para mudar o resultado, muda a informação. Tira da tua cabeça que alguém é culpado. Responsabilize-se. E você vai experimentar de uma nova estação e de uma vida plena e abundante. E mudanças duradouras. Até a próxima aula. Te vejo lá.